Pense naquela pessoa que te tira do sério sem motivo aparente. E se eu te dissesse que a característica que você detesta nela é, na verdade, uma parte reprimida da sua própria personalidade? Hoje vamos parar de culpar os outros, dar uma boa olhada no espelho da sua vida e descobrir a sua sombra. Por que um pequeno hábito de um estranho desencadeia uma onda de intensa hostilidade dentro de você? Não se trata do comportamento dele, é um sinal do seu subconsciente, revelando uma falha que você passou anos escondendo de si mesmo. Você carrega um mapa secreto da sua própria psique reprimida, e ele está escondido nos julgamentos que você faz sobre os outros todos os dias. Ao dissecar suas irritações, você finalmente poderá alcançar a libertação emocional e deixar de ser prisioneiro das suas próprias reações. Vamos decodificar o efeito espelho para transformar seu atrito social em autoconhecimento radical e transformar sua raiva externa na sua maior conquista. Sabe quando alguém entra na sala e antes mesmo de abrir a boca, você já sente aquele ranço inexplicável? É uma reação alérgica imediata e visceral que mexe com todo o seu sistema nervoso. Você tenta disfarçar, mas o seu estômago embrulha e o seu sangue ferve. O mais curioso é que, se você parar para analisar friamente, essa pessoa não te causou nenhum dano objetivo. Ela não roubou o seu dinheiro, não falou mal de você e nem furou a sua fila. É apenas uma irritação específica e irracional, causada por traços de personalidade completamente inofensivos no final das contas. Existe uma diferença gigantesca entre odiar alguém que te fez um mal real e odiar alguém simplesmente pelo jeito que essa pessoa escolheu ser. Nossas maiores frustrações sociais são, na verdade, alarmes biológicos para conflitos internos que preferimos ignorar. Quando o comportamento de outra pessoa ativa uma bomba relógio dentro de você, a culpa raramente é do outro. O outro é apenas o pavio. A pólvora já estava toda guardada aí dentro. O neurocientista Antônio Damasio explicou muito bem como o nosso corpo funciona como um termômetro para as nossas emoções. No seu famoso livro, O Erro de Descartes, ele derrubou a ideia antiga de que a nossa mente racional funciona totalmente separada do nosso corpo e das nossas emoções. A verdade é que quando algo parece errado, pesado ou ameaçador, o seu corpo acessa experiências emocionais anteriores muito antes de a sua mente racional perceber o que está acontecendo. É o que ele chama de marcadores somáticos. Portanto, aquela revirada de olhos automática que você dá quando vê certas pessoas não é um julgamento lógico e maduro. É o seu corpo reagindo fisicamente a uma memória ou a um conflito oculto. Duas pessoas podem observar exatamente o mesmo comportamento e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma pessoa vê alguém muito confiante e se sente inspirada por aquilo. A outra pessoa olha para a mesma cena, enxerga arrogância e sente uma raiva incontrolável. O comportamento externo é exatamente o mesmo. O que muda de verdade é o conteúdo emocional interno de quem está observando. Para entender por que o mundo exterior funciona como um espelho tão cruel, precisamos voltar no tempo, lá na nossa infância. Quando nascemos, somos um pacote completo de autenticidade. Choramos quando queremos, gritamos, rimos alto e expressamos nossos desejos sem filtro. Mas, conforme vamos crescendo, percebemos que para sermos aceitos nas hierarquias sociais e na dinâmica familiar, precisamos reprimir certas características. Se você era uma criança muito barulhenta e ouvia constantemente que deveria ficar calada para não incomodar, você aprendeu a trancar a sua expansividade em um porão escuro.
Se você chorava e ouvia que gente forte não chora, você enterrou a sua vulnerabilidade. Esse porão psicológico é o que o famoso psiquiatra Carl Jung chamou de sombra. A sombra reúne todas as partes de nós mesmos que reprimimos porque, em algum momento da vida, julgamos que eram inadequadas, vergonhosas ou perigosas para a nossa sobrevivência social. O grande problema é que o conteúdo desse porão não desaparece simplesmente porque fechamos a porta. Ele fica lá embaixo, acumulando pressão. E como o nosso ego não aguenta o tranco de admitir que possui aquelas falhas ou desejos escondidos, o cérebro ativa um mecanismo de defesa chamado projeção. A projeção nada mais é do que um truque onde o cérebro exporta a vergonha interna para alvos externos. É muito mais fácil e menos doloroso para o ego apontar o dedo e condenar alguém no mundo exterior do que olhar para dentro e reconhecer que aquilo também existe em nós. As características que nós mais odiamos e criticamos nos outros são, na verdade, as mesmas partes de nós mesmos que mantemos trancadas a 7 chaves. Quanto menos consciência temos da nossa própria sombra, mais tendemos a projetá-la nas pessoas ao nosso redor. O outro se transforma em uma tela em branco perfeita, onde enxergamos de forma nítida os nossos aspectos mais escondidos. A crítica desproporcional funciona como uma verdadeira defesa psicológica e o julgamento vira uma proteção emocional para manter a nossa máscara intacta. Se a nossa mente já faz isso naturalmente no dia a dia, imagine o que acontece quando entramos na internet. Os algoritmos das redes sociais modernas descobriram esse segredo e aprenderam a amplificar o efeito espelho de uma forma nunca antes vista. O objetivo principal de qualquer plataforma digital é prender a sua atenção pelo maior tempo possível. E qual é a forma mais barata e eficaz de engajar um ser humano, provocando indignação? Os algoritmos perceberam que o conteúdo que te causa raiva e repulsa faz você comentar, compartilhar e passar horas debatendo. As redes sociais criaram verdadeiras câmaras de eco digitais. Elas nos cercam de pessoas que pensam exatamente igual a nós para validar os nossos julgamentos externos, o que nos permite evitar o desconforto doloroso da autorreflexão. Quando você passa o dedo pela tela e vê alguém agindo de uma forma que ativa a sua sombra, o seu cérebro imediatamente busca o botão de comentários para atacar. Ao encontrar uma multidão virtual que concorda com a sua indignação, você sente um alívio momentâneo. O problema é que isso é uma armadilha que te mantém cego para as suas próprias falhas. Existem comportamentos digitais muito específicos que funcionam como um sinal claro de que você está profundamente desconectado de si mesmo. Passar horas rolando a tela indefinidamente em busca de notícias ruins, ou seguir perfis de ódio apenas para passar raiva nos comentários, são sintomas clássicos. Você não está consumindo aquele conteúdo por informação. Você está usando aquelas pessoas como bodes expiatórios para descarregar a frustração e a vergonha que se recusa a enfrentar no seu próprio espelho interior. A internet transformou o mecanismo de projeção em um esporte de massa. Julgar a vida alheia nas redes sociais virou uma forma conveniente de manter o foco bem longe das nossas próprias vidas e das nossas próprias escolhas. Toda vez que você gasta a sua energia digitando um textão cheio de fúria contra o comportamento inofensivo de um influenciador ou de um desconhecido, você está perdendo uma oportunidade preciosa de entender o que está quebrado dentro de você. Para quebrar esse ciclo vicioso de reações automáticas, precisamos desenvolver uma estrutura prática para os momentos em que o julgamento aparece. Da próxima vez que você sentir aquela onda de hostilidade subindo pelo peito diante de alguém, a regra de ouro é:
faça uma pausa. Em vez de reagir imediatamente e atacar a pessoa com palavras ou pensamentos destrutivos, use esse momento como um laboratório psicológico. Pergunte a si mesmo o que aquela característica específica representa de verdade na sua história. Aprender a traduzir as suas irritações comuns é um excelente ponto de partida. Vamos olhar para alguns exemplos clássicos do cotidiano que costumam tirar as pessoas do sério. Eles são muito barulhentos e chamam muita atenção. Muitas vezes essa reclamação esconde um desejo reprimido de ser visto e ouvido. Talvez você tenha sido educado para ser invisível e ver alguém ocupando espaço sem vergonha ativa a sua inveja inconsciente. Eles são muito preguiçosos e moles. Isso frequentemente se traduz em uma necessidade desesperada de descanso que você se proíbe de ter. Quem vive sobrecarregado e se cobra de forma tirânica detesta ver alguém que simplesmente se dá ao luxo de não fazer nada. Eles são arrogantes e metidos. Geralmente revela uma profunda insegurança e o medo de não ser bom o suficiente. A confiança alheia agride quem tem uma autoestima fragilizada e precisa pisar em ovos para se sentir seguro. Eles são muito carentes e dependentes. Costuma indicar uma rejeição das suas próprias necessidades emocionais e o medo da vulnerabilidade. Quem passou a vida tentando parecer forte e independente sente nojo de ver alguém demonstrando que precisa de afeto. Quando você faz esse exercício de tradução, a sua perspectiva muda completamente. Você deixa de se posicionar como uma vítima indefesa do comportamento incômodo de outra pessoa e passa a agir como um aprendiz dos seus próprios gatilhos emocionais. O outro perde o poder de estragar o seu dia e passa a funcionar como um professor gratuito de autoconhecimento. Antônio Damasio explicou em suas pesquisas com pacientes que sofreram lesões cerebrais nas áreas emocionais que, sem a orientação das emoções, a razão se perde completamente. Esses pacientes mantinham a lógica intacta, mas tomavam decisões desastrosas porque não conseguiam perceber o impacto das suas ações. O que isso nos ensina sobre o espelhamento? Que as suas emoções intensas não estão aí para atrapalhar a sua lógica. Elas estão tentando orientar a sua razão para um ponto cego que você não consegue enxergar sozinho. O corpo reage antes de a consciência entender, e cabe a você decifrar o enigma em vez de apenas criar uma narrativa racional para justificar a sua raiva. Parar de projetar a nossa sombra nos outros não é apenas um exercício de humildade, é o único caminho real para a verdadeira libertação emocional. Quando você começa a recuperar essas características sombrias e aceita que elas fazem parte da sua totalidade, algo mágico acontece. A sua ansiedade social despenca e o ciclo de julgamento externo constante finalmente chega ao fim. Você para de gastar uma energia monumental tentando policiar o comportamento do mundo inteiro para manter a sua paz de espírito. Na psicologia analítica, esse processo de trazer o que estava escondido na sombra para a luz da consciência é chamado de integração. Integrar não significa que você vai se tornar uma pessoa arrogante, preguiçosa ou egoísta. Significa apenas que você reconhece que possui o potencial para todas essas coisas dentro de si. Quando você aceita que também tem dias de fraqueza, que também gostaria de receber atenção e que também sente raiva, o comportamento dos outros deixa de ser uma ameaça ao seu ego. O reconhecimento honesto das nossas próprias falhas ocultas abre as portas para uma empatia genuína e profunda pelos outros. Ficamos muito mais tolerantes com os tropeços alheios porque sabemos, por experiência própria, o quão difícil é lidar com a bagunça que carregamos na nossa mente.
O que antes gerava uma reação violenta e desproporcional, agora gera apenas compreensão e espaço para o diálogo. O que está integrado na nossa psique gera paz. O que continua reprimido e negado continua gerando guerra no mundo exterior. Pessoas que são emocionalmente conscientes e maduras desenvolveram o hábito saudável de monitorar as suas próprias reações antes de apontar o dedo. Elas aprenderam a dizer para si mesmas frases como: "Isso me incomoda muito porque toca em uma ferida antiga minha. A minha reação exagerada diz muito mais sobre as minhas inseguranças do que sobre o erro do outro." Ou: "O que eu estou condenando com tanta força agora, talvez seja algo que eu ainda não consegui aceitar e perdoar em mim mesmo." Esse é, sem dúvida, um dos passos mais maduros e bonitos do desenvolvimento humano. No fim das contas, a grande lição que a neurociência e a psicologia nos trazem é que não somos robôs frios ou seres puramente racionais, que observam a realidade de forma neutra e cristalina. Somos organismos intensamente emocionais, que interpretam o mundo através do filtro do corpo, das memórias, das feridas abertas, dos desejos secretos e dos medos acumulados ao longo da jornada. O mundo exterior é um grande espelho. Se o reflexo que você vê nos outros te assusta ou te enfurece, a solução nunca será quebrar o espelho. A solução é ter a coragem de olhar para o seu próprio rosto e curar o que está quebrado do lado de dentro. Toda vez que uma pessoa cruzar o seu caminho e fizer o seu sangue ferver, lembre-se de respirar fundo e fazer a pergunta mais transformadora que existe: o que exatamente nessa pessoa está ativando algo tão forte dentro de mim? A resposta para essa pergunta é a chave que vai te libertar da prisão das suas próprias reações e abrir o caminho para uma vida com muito mais independência e autonomia emocional, leveza e paz de espírito. O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho. É algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui.